Olá! Olá, eu sou a professora Ana Tafnis e nós chegamos à nossa terceira e última formação sobre o tema elaboração de itens. E hoje nós vamos trabalhar como relacionar o texto à habilidade. Os objetivos da nossa formação de hoje são analisar brevemente as importantes fontes de habilidades, BNCC, Matriz Curricular ANA e SAEB, e relacionar textos a habilidades cognitivas para a elaboração de itens. Vamos lá? Primeiro, nós vamos analisar as fontes nacionais de grande importância para as habilidades de aprendizagem. Nós temos a ANA, nós temos o SAEB e nós temos a BNCC. A ANA, ela trabalha habilidades utilizadas em avaliações ao final do ciclo de alfabetização. O SAEB, ele trabalha habilidades utilizadas em avaliações do 5º, do 9º e do 3º ano do ensino médio. E a BNCC traz habilidades utilizadas para a formação de currículos dos sistemas e redes escolares. Contém um conjunto de aprendizagens essenciais aos estudantes. Nós temos a matriz de referência e nós temos o documento normativo de aprendizagem BNCC. Qual a diferença entre os dois? A matriz de referência apresenta o objeto de uma avaliação e é formada por um conjunto de descritores que mostram as habilidades que são esperadas dos alunos em diferentes etapas de escolarização e passíveis de serem aferidas em testes padronizados de desempenho. Já a BNCC é um documento que regulamenta quais são as aprendizagens essenciais a serem trabalhadas nas escolas brasileiras. Traz conhecimentos essenciais, as competências e as aprendizagens pretendidas para crianças e jovens em cada etapa da educação básica. Qual é a diferença entre os dois documentos? A BNCC e as matrizes de referência. A matriz de referência, o foco dela é a avaliação. E a BNCC, o foco dela é a aprendizagem. Então, a gente, tendo isso em mente, a gente sabe que a matriz de referência ela é limitada. Por quê? Porque ela só utiliza aquelas habilidades que são possíveis de serem colocadas em testes, que são possíveis da gente avaliar através de testes padronizados, de testes iguais. Por exemplo, tem uma habilidade da BNCC que é grifar, sublinhar. Então, em testes de padronização, não seria possível, até por questões de correção, de compilação de dados, isso não seria possível. Então, a matriz de referência, ela traz habilidades de aprendizagem, mas de uma forma muito limitada, porque são aquelas habilidades que podem ser testadas. E o documento normativo de aprendizagem, a BNCC, ele traz as habilidades que serão trabalhadas em equidade, que vai trazer equidade para todo o país, tá? E é a partir dele que se desenvolvem os currículos, ok? Então, é interessante que a gente saiba que as matrizes de referência, elas avaliam, tá? E o documento da BNCC capacita, ok? A matriz de referência, ela avalia, e a BNCC, ela capacita. Perguntas importantes para a elaboração de itens e questões em materiais didáticos. Atenção! Primeira pergunta: posso colocar questões subjetivas e objetivas no meu material? Sim, você deve colocar. Lembra que algumas habilidades a gente não consegue trabalhar de forma objetiva, em questões de marcar.
Então, você pode diversificar aí no seu material, utilizando também questões discursivas, subjetivas. 2. Posso trabalhar questões para completar, enumerar, verdadeiro, falso ou de associar? Deve. Quanto maior for a riqueza dos tipos de questões que você elaborar, melhor para o seu material. Então, a gente tem aí uma gama de tipos de questões, tá? Completar, enumerar, colocar verdadeiro, falso, fazer associação, relacionar uma coluna com a outra. Tudo isso você pode colocar no seu material. Posso utilizar somente a matriz de referência no meu material didático? Lembrem-se que a matriz de referência, o foco dela, o objetivo é avaliar. Você tem que pensar, o seu material didático, ele tem o caráter avaliativo ou ele tem o caráter formativo? Se for uma avaliação, você pode utilizar as habilidades que sejam passíveis para testes, ok? Se não, você não pode usar somente a matriz de referência, porque o objetivo dela é avaliar, ok? Mas você pode colocar no seu material algumas habilidades da matriz tranquilamente. Você só não pode utilizar somente a matriz em material didático que não tenha o foco avaliativo. E quarta e última pergunta, tenho que usar as habilidades da base? Sim, você deve utilizar as habilidades da base. Por quê? Porque é o documento norteador do país, tá? Se você já tem um currículo, se a sua rede já possui um currículo, você usa o currículo da sua rede. Mas não tendo ainda o currículo, você usa as habilidades do documento norteador, do documento principal do país, ok? Então, sim, você tem que usar as habilidades da base no seu material, ok? Então, nós vamos começar agora o próximo passo da nossa formação, que é relacionando o texto à habilidade. Nós vamos utilizar algumas habilidades da Base Nacional Comum Curricular. Nós vamos utilizar inferir informações implícitas, relacionar textos com ilustrações e outros recursos gráficos, inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, refletir sobre a relação entre os contextos de produção dos gêneros de divulgação científica. Nesse caso aqui, nós vamos usar o infográfico. Diferenciar na leitura de textos, vírgula, ponto e vírgula, dois pontos. Reconhecer na leitura de texto o efeito de sentido das reticências, das aspas, dos parênteses. E, por último, ler e compreender com autonomia boleto, fatura, carnê, dentre outros gêneros da vida cotidiana. Vamos lá? Primeiro, eu trouxe aqui para vocês um texto do Mário Quintana, o retrato. A menina ganhou boneca e sapato, foi logo tirar retrato. O homem retratista era mesmo um grande artista. Disse à menina, não se mexa para depois não ter queixa. E a menina, dura e sem graça, como se fosse de massa, olhe para cá direitinho, vai passar um passarinho. Vaca amarela não foi para panela, vaca malhada só fica deitada. Vaca violeta é meio cambeta, vaca azulão, raiz já é avacalhação. Quais seriam as perguntas que a gente poderia trabalhar dentro desse poema? Quais seriam as habilidades que a gente mostrou agora que você poderia trabalhar nesse poema? A gente escolheu para desenvolver os nossos questionamentos a seguinte habilidade: inferir o sentido de palavras
ou expressões desconhecidas em textos com base no contexto da frase ou do texto, tá? Então, a gente pode utilizar aqui dentro desse texto algumas expressões. O homem retratista, não ter queixa, avacalhação. Eu posso desenvolver tanto um item com essas expressões, como eu posso só fazer questões diretas, questões para o meu aluno responder de forma subjetiva e não marcando, ok? Por exemplo, qual o significado da palavra retratista? O que quer dizer a expressão não ter queixa? A palavra avacalhação no texto quer dizer o quê? Olha o tanto de pergunta que eu posso retirar desse poema. Eu vou utilizar também nesse poema outra habilidade, que é diferenciar na leitura de textos, vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, e reconhecer o efeito de sentido das reticências, aspas, parênteses. Olha aqui, ó, a gente tem dois pontos aqui, tá? E a gente tem também as aspas que eu posso trabalhar tanto formulando um item quanto questões abertas, tá? Qual a função dos dois pontos? Para que as aspas foram utilizadas nesse texto? Duas habilidades da BNCC, com diversas perguntas, eu consigo elaborar muitas questões, tá? E deixar o meu material didático mais rico, ok? Lembrando que o suporte é o mais importante para que você tenha um bom material. O segundo texto que nós vamos trabalhar hoje é um texto retirado do Diário de um Banana, que é um livro que traz relato de um adolescente com diversas ilustrações e pequenos diálogos. Espero que todos gostem de onde estão, porque esses são os seus lugares permanentes. A gente tem aí um texto curto, simples, sem muitos elementos, e você deve estar se perguntando como é que a gente vai tirar a questão desse suporte tão simples. As habilidades que a gente vai utilizar para esse suporte, primeiro, inferir informações implícitas nos textos lidos, tá? A primeira pergunta que a gente poderia fazer relacionado a essa habilidade é: em que local acontece o diálogo? Vejam só que não está claro no texto que esse local é uma sala de aula. Não está dizendo claro, explícito, que é uma sala de aula. Mas a gente usa os elementos que o texto nos dá para inferir que é uma sala de aula. Primeiro, as cadeiras enfileiradas, os meninos de uniforme, tem caderno, tem lápis, tem alguém usando de autoridade. Então, a gente faz a inferência que esse local trata-se de uma sala de aula. Segunda questão que a gente poderia tirar desse texto seria: de quem é a fala no primeiro balão? Espero que todos gostem de onde estão, porque esses são os seus lugares permanentes. Talvez seria a fala da professora, né? Que é a autoridade máxima dentro da sala de aula. Então, seria a fala da professora. Vejam a diferença da primeira questão para a segunda. A primeira questão, ela vem com um nível mais elementar, um nível mais básico. E a segunda questão, ela já vem com um nível um pouquinho mais avançado em relação à primeira, tá? E aí, eu trago outra habilidade, que seria relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos. A primeira questão que a gente pode propor é: ao relacionarmos
a fala do garoto, a sua expressão, qual foi o sentimento dele? Qual foi o sentimento do garoto quando ele fala gá e ele levanta as mãos e abre a boca? Qual foi o sentimento que ele teve aí nessa situação? E a segunda questão seria, qual foi a expressão do primeiro garoto diante a argumentação no primeiro balão? Vejam a diferença entre as expressões do primeiro garoto e do segundo garoto. Vejam aí que, né, um teve uma expressão mais passiva, mais calma, e o outro já ficou apavorado, ficou assustado, ok? Então, a gente traz duas habilidades da base, um suporte, né? Um suporte bem simples, mas que eu posso tirar muitas questões desse suporte, ok? Que é a expressão do primeiro garoto, do segundo garoto. E o que é que eu posso fazer, gente, para elaborar um item com esse mesmo texto? Vejam que no slide anterior, a gente viu questões abertas, questões que são importantíssimas para os nossos alunos desenvolverem a escrita, desenvolverem a criticidade, para eles pensarem, para eles refletirem. E aqui a gente traz um exemplo, tá? De como fazer um item com esse mesmo texto e a mesma habilidade, que era a de relacionar o texto à expressão, ok? A mesma pergunta lá que a gente fez de forma aberta para o nosso aluno responder, só que aqui a gente colocou alternativas. Vamos ver. Ao relacionarmos a fala do garoto à sua expressão, podemos dizer que ele ficou animado, apavorado, sereno ou triste. Vejam aí que a gente utilizou um comando para complementar, um comando que complementa com as alternativas, ok? Então, eu posso variar no meu material didático tanto questões abertas como questões como itens, né? Como itens de marcar, como questões objetivas, ok? E aqui a gente traz mais uma habilidade. Ler e compreender com autonomia, boletos, faturas e carnês, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero, campos, itens elencados, medidas de consumo, código de barras e considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto. Eu trouxe aqui um boleto, tá? Um boleto da Unimed, ok? Para ser pago. E a gente vai trabalhar essa habilidade, a leitura, a compreensão, a finalidade do texto, em que situação de comunicação eu uso esse texto, o gênero e os elementos que compõem esse gênero. Eu posso perguntar, qual é o valor a ser pago nesse boleto? Né? Aqui minha resposta. Eu posso perguntar, quem se destina ao pagamento? Tenho aqui a minha resposta. Isso tudo eu vou ensinar para o meu aluno quando eu for trabalhar um boleto, uma fatura no material didático. Além de que é um gênero textual que vai servir para a vida dele. Você se recorda quando alguém lhe ensinou a ler um boleto? Eu não tenho essa lembrança. É papel da escola também fazer, inserir essas situações de comunicação da nossa vida, do nosso dia a dia, que vai servir para a vida inteira do aluno. 3. Qual será o valor a ser pago em caso de atraso? Tá ali a multa, né? Qual a data do vencimento do boleto? Né? Tá ali o vencimento do boleto. Quem deverá pagar o boleto? Ali o nome do pagador, certo?
E eu posso também colocar esse mesmo texto sendo com item, com questão, para que o aluno possa marcar para uma questão objetiva. Qual o valor a ser pago nesse boleto? Vejam que eu usei a mesma pergunta que estava lá de maneira aberta e coloquei as alternativas aqui. Percebam que todas as alternativas são valores presentes no texto. Que se o aluno não conhecer o gênero, ele não vai saber que valor do documento é o valor do boleto, tá? Então, a gente tem aqui diversos valores que tem que conhecer o gênero, tem que ser trabalhado para o aluno responder um item desse. Próximo. A gente tem aqui uma habilidade que é enorme, tá? Que tem por sua descrição. Refletir sobre a relação entre os contextos de produção dos gêneros de divulgação científica, texto didático, artigo de divulgação científica, reportagem de divulgação científica, verbete de enciclopédia, esquema, infográfico, relatório, relato multimediático de campo, podcast, e vídeos variados de divulgação científica e etc. E os aspectos relativos à construção composicional e às marcas linguísticas características desses gêneros, de forma a ampliar suas possibilidades de compreensão e produção de texto pertencentes a esse gênero. Quer dizer, eu vou, dentro dessa habilidade que é tão rica, eu vou escolher o que eu vou trabalhar, certo? Eu vou escolher um desses gêneros, tá, de divulgação científica, e vou trabalhar a marca linguística, a construção composicional, certo? O gênero, a compreensão, a produção de texto, ok? E aí nós escolhemos esse infográfico, que trabalha, que aborda o bullying no Brasil. E aí a gente tem que 28% dos estudantes brasileiros foram vítimas de algum tipo de violência dentro da escola, 70% dos estudantes presenciaram essa violência, esse tipo, as agressões, 12,5% dos meninos são vítimas e 12,5% são os agressores, tá? E as meninas, 7,6% são as vítimas e 8% as agressoras, tá? E tem os locais de agressão. Dentro da sala de aula é o local onde mais tem agressão, tá? E o menos é no portão da escola. Ok? Esses dados são de 2009. Possivelmente esses dados já são, né? Já possuem atualização. Tá? A pergunta que a gente pode fazer: quais elementos gráficos o texto usa? Ele traz aí gráfico, ele traz aí imagem das crianças, ele traz uma placa, ok? Ele traz listas. Então, eu posso trabalhar aí os elementos gráficos desse texto. 2, por que as crianças do infográfico estão com essa expressão facial? Olha aí uma pergunta que não daria para eu trabalhar de forma objetiva, porque seria uma pergunta que eu quero que o meu aluno reflita, eu quero que o meu aluno entenda, compreenda o porquê da expressão dessas crianças, tá? Então, essa pergunta ela seria mais para reflexão, ok? E 3, qual a finalidade desse infográfico? Primeiro que eu preciso apresentar o gênero, né? O que é um infográfico para um aluno, ok? E depois eu posso trabalhar N perguntas, informações explícitas, implícitas, tantas informações que eu posso retirar, tantas perguntas de compreensão, de matemática, eu posso trabalhar com esse infográfico, tá? Geografia eu posso trabalhar também,
ok? Porque tem informações ali das regiões do país. Então, é um texto que eu posso trabalhar diversas possibilidades, ok? Qual o assunto tratado? Tá lá no título, né? Então, seria mais uma pergunta que eu poderia trabalhar com esse texto. E o mesmo texto, com a minha pergunta, que estava lá em aberto, eu fiz um item. Qual a finalidade desse infográfico? Aqui, o item que a gente criou é um item de interrogação e não um item de complementação, tá? Convencer a não se praticar bullying, ensinar a praticar bullying na escola, informar dados sobre o bullying na escola, narrar a história de vítimas de bullying. Olha aí, eu vou trazendo a finalidade do infográfico, trabalhando a mesma habilidade da BNCC, de forma objetiva e de forma subjetiva, com questões abertas, ok? Recapitulando. Primeiro, há fontes importantes de habilidades. A gente viu aí o SAEB, ANA, BNCC. 2, importante ressaltar que as habilidades do SAEB e da ANA são habilidades próprias para testes, tá? São próprias para testes avaliativos. Terceiro, já as habilidades da BNCC são para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos brasileiros. Quarto, quanto mais diversificado for o seu material didático, mais aprendizagem haverá por parte dos alunos. E 5, uma habilidade poderá ser bem trabalhada desde que você escolha o suporte correto. 6, para a gente encerrar a nossa formação, seja criativo e imaginativo. Aqui a gente tem as nossas referências bibliográficas e eu gostaria mais uma vez de agradecer a Norte Rio Soluções em Sustentabilidade, a Prefeitura de Marituba, através da Secretaria Municipal de Educação e do programa Aprova Marituba. Foi um prazer estar com vocês e até uma próxima.